com a comentadora da RTP, Carmo Afonso, e com o politólogo Eduardo Pereira Correia. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Carmo, ficaste esclarecida com as explicações do ministro Castro Almeida ou há de facto aqui um problema para o ministro e para o governo? Estou esclarecida em quase tudo. Por acaso há um aspecto onde não estou esclarecida e eu gostaria muito de saber se existe essa resposta e se eu não me apercebi dela, ou qual é essa resposta que tem a ver com o valor pelo qual esta cota foi cedida. Ou seja, nós estamos a ver aqui, tanto no caso de Luís Montenegro e agora neste caso aqui, há aqui uma ideia que há uma empresa e depois vendem-se cotas. Mas, no caso do primeiro-ministro Luís Montenegro, que fez uma cessão de cotas pelo valor nominal. E isto não funciona assim. Ou seja, não há uma empresa não vale o valor do capital social. Isto é completamente irregular. Ou seja, no caso de Luís Montenegro, e já lá vou aqui ao caso de Castro Almeida, mas no caso de Luís Montenegro, nós temos uma cota da qual ele era dono, vou dizer assim, e faz uma cessão de cotas para a mulher, o que é uma coisa incompreensível, porque é completamente ilegal. Como é que um advogado não sabe que não pode ceder uma cota estando casado no regime de comunhão de adquiridos? É impensável. Mas depois também há outra coisa, é que mesmo que a cessão de cotas fosse legal e mesmo que ela fosse válida, então, com a cessão de cotas, continuaria a ser Luís Montenegro o dono da cota, por força do regime de bens, ou seja, tudo o que a mulher adquire é de ambos. Nada disto faz sentido. É a ser nula, não é? Nada disto faz sentido. E depois há aqui esta coisa, que é, nós falamos de cessões de cotas. Castro Almeida cedeu a cota de 25%. Luís Montenegro cedeu a cota. Mas cederam a cota por que valor? Por exemplo, no caso de Luís Montenegro, sabemos que cedeu pelo valor nominal, ou seja, uma irrelevância, a proporção de um capital social, creio que de 6 mil euros, mas sabemos que a empresa, nesse mesmo ano da cessão de cotas, 2022, teve qualquer coisa como uma faturação superior a 400 mil euros ou à volta de 400 mil euros. E que no ano anterior, 2021, que os capitais próprios da empresa também eram significativos. Ou seja, não podia ser feita uma cessão de cotas pelo valor nominal. Aliás, por força do artigo 52 do Código de IRS, as finanças deveriam necessariamente abrir aqui um processo para aferir do valor real da cota e, oficiosamente, liquidar imposto nesse sentido. Portanto, nós falamos aqui, isto para dizer a parte que não estou esclarecida, isto foi vendido como? Foi vendido como houve uma avaliação da empresa e a cota de 25% tinha, de facto, o reflexo dessa avaliação. Quer dizer, e depois entramos no domínio onde estou esclarecida, porque nessa parte o ministro não negou. Nós não estamos aqui perante uma investigação da RTP e que depois o ministro visado vem dizer não, nada disto é verdade. Não, é tudo verdade. Então, é verdade que vendeu há poucas semanas uma cota na sua empresa. É verdade que isto coincidiu com a saída de Hernani Dias por razões que, claro, que são muito parecidas. Então, o ministro, tomei nota, disse agora que Hernani Dias até admitiu a imprudência de ter constituído uma empresa. Sim, é uma imprudência, mas também existe a imprudência de se manter na titularidade de cotas quando vai exercer estas funções e quando vai ter esta tutela. Claro que também é uma grande imprudência, é uma enorme imprudência e dá aso. Infelizmente, todos estes casos dão aso a que o partido Chega, que não tem, vamos lá ver, moral nenhuma, e não é só porque se absteve na lei dos solos, quer dizer, é muito mais amplo que isto, quer dizer, vamos então ao ridículo. O deputado Pedro Pinto disse que quem vai para a vida política tem que perceber, tem que se dedicar à vida política e não pode manter uma vida paralela. Vida paralela como, por exemplo, furtar malas, ou seja, em que lugar da vida política é que está o Chega para poder atirar estas pedras?
Agora, não está, infelizmente, há quem não tenha essa clareza de ver isso mesmo, e estes casos são, de facto, lamentáveis, têm questões éticas que, claro que se colocam, claro que um primeiro-ministro, claro que um ministro, claro que um secretário de Estado tem a obrigação, antes de assumir o cargo, de olhar para o que é que são, vamos lá ver, o que é da sua propriedade, que vida empresarial é que tem e resolver e fazer uma escolha, porque não se pode ter tudo e não podemos acreditar ou concordar com o que disse agora o Ministro, que é eu agora sem suspeita nenhuma. Então, mas agora sem suspeita nenhuma porque cedeu cotas há 2 ou 3 semanas. Quer dizer, cedeu cotas é de facto a confirmação de que não estava numa situação tão transparente, ética e correta assim. Por isso, acho que não nos ajudam. Estes casos não nos ajudam nada e, infelizmente, têm que ser esclarecidos. Podem começar a corroer o governo, Eduardo? Eu acho que mais do que uma questão legal, é uma questão reputacional do governo. Mas eu gostava de voltar aqui um bocadinho atrás para fazer um contraponto àquilo que a Carmo estava a dizer. Eu acho que há 2 coisas que nós estamos a confundir, tanto no caso do Ministro Castro de Almeida como no caso do Primeiro-Ministro Luís Montenegro, que é o facto de existir uma ilegalidade ou não por deterem uma empresa imobiliária. Desde logo, eu acho que não é ilegalidade nenhuma qualquer membro do governo ter tido um passado empresarial. Isto é, nós fizemos durante anos, nós enquanto país, enquanto sociedade, fizemos durante anos críticas aos políticos que só viviam da atividade política, que viviam dentro dos partidos, que subiam dentro dos partidos. Bom, nós agora temos um governo, e já o anterior também assim era, que tinha uma vida empresarial anterior. E, portanto, essa vida empresarial em nada deve colidir com o facto de terem uma vida política, porque não é ilegal a pessoa ter uma empresa para depois exercer uma atividade política. Este é um ponto que deve ficar aqui esclarecido. Não é ilegal. Porque, por exemplo, no caso do Presidente dos Estados Unidos e então ele tem que entregar a um fundo que faz a gestão dos seus imóveis ou dos seus bens, dos seus ativos, e que não pode ter interferência. Em Portugal isso não existe, e, portanto, ninguém deve desfazer-se de uma empresa ou cedendo cotas, vendendo o que seja, por ter uma atividade política. Ponto número 1. Ponto número 2. Depende da atividade. Não, já lá vamos. Já vamos a esse ponto. Dedica. Mas, Carmo, vamos deixar esse ponto muito, muito claro. Não é ilegal. Ponto número 1. Porque tem que fazer uma comunicação e faz à Comissão de Transparência, faz ao Tribunal Constitucional, está tudo bem. Depois, existe curiosidade pública, por parte, seja mediática, seja da população e do escrutínio. Certíssimo, essa parte está ótima. Agora, partimos mal de um princípio, que é, se nós achamos que ter uma empresa imobiliária em Portugal é dar um benefício à especulação imobiliária, então estamos todos tramados. A Carmo Afonso, lá por ter uma empresa imobiliária, não quer dizer que seja uma especuladora imobiliária. Portanto, isso é um erro. Quer dizer, agora, o Primeiro-Ministro teve uma empresa imobiliária antes. Vendeu essa empresa imobiliária antes de ser... Quando foi eleito Presidente do PSD. Exatamente, logo a seguir, um mês depois de ter sido eleito Presidente do PSD. Bom, o imobiliário em Portugal, à semelhança do turismo, deve ser a maioria das empresas em Portugal. Toda a gente tem um negócio, tem uma coisa qualquer, são senhorios, são qualquer coisa. Portanto, é perfeitamente normal. Não, mas já lá vamos, Carmo, já lá vamos. Não, mas deixa-me só dizer isto. No caso do Primeiro-Ministro, mas já lá vamos. É uma sociedade imobiliária. Carmo, já lá vamos. Depois não é nós o objeto social que determina. Aquela sociedade... É um deles. Não, a atividade da sociedade de Luís Montenegro não era imobiliária. Sim, era uma atividade. Era uma outra atividade. Depois nós sabemos perfeitamente... chamar uma empresa imobiliária. Mas, não era. Só terminar. Não era. Depois, nós temos que olhar que este tipo de casos vem fazer uma distração e que são claramente uma distração, e nós, aliás, ouvimos agora outros líderes partidários a falar nisso, que são uma distração clara de trazer questões pessoais para afastar questões políticas. Portanto, só há um partido que está a ganhar com isto. Que é o Chega. Que é o Chega, obviamente. É o único partido que, neste momento, tinha questões graves e que nós devíamos estar aqui a debater, que eram muito mais importantes que isto, devíamos estar a debater, que tem a ver com a credibilidade na política, e que, neste momento, aquilo que se está a fazer é tomar o todo pela parte. E estamos a olhar para todos os políticos e achar que todos os políticos são uns corruptos, são os aldrabões, são os mentirosos, são ladrões, colocando o Primeiro-Ministro e ministros no mesmo grupo de
não sei quantos deputados com problemas na E justiça. nesse sentido, Eduardo, não tinha sido melhor que o Primeiro-Ministro já tivesse dado esclarecimentos de viva voz, sem ser apenas... Mas aí é que está, vem parte também desta distração que aqui está e da parte daquilo que eu queria te explicar também, que tem a ver com uma estratégia eleitoral, que é o facto de o Chega fez isto numa altura que sabia que o Primeiro-Ministro estava fora. E o Primeiro-Ministro fora, com o Presidente da República fora, não se pronunciam Às sobre... vezes abrem-se exceções. E abriram-se exceções e o Primeiro-Ministro veio dizer imediatamente que estava perfeitamente tranquilo, não tinha questão nenhuma e que não havia questão nenhuma para colocar. Mas... há, obviamente, e aqui estamos todos de acordo, há, obviamente, os cidadãos têm a necessidade de fazer uma fiscalização ética e de transparência daquilo que é a atividade dos políticos. E aí eu estou de acordo em querer conhecer o passado empresarial dos ministros, do Primeiro-Ministro, etc. O erro está em nós considerarmos, pelo facto de algum deles ter uma empresa, ou ter tido uma empresa, possa ser considerado corrupto ou outra coisa qualquer. Isso é que está errado. Outra coisa é dizer que uma pessoa é eleita ministro e depois a seguir, em 2 semanas a seguir, vai constituir uma empresa. Desculpe, isso é uma parvoíce só. É que mais do que uma imprudência, é uma parvoíce, é um erro parvo. Quer dizer, então é constituído ministro e a seguir vai fazer empresas. Não tem interesse absolutamente nenhum. Agora, haver um passado para trás é só um aproveitamento político que é perfeitamente natural. E nós temos que nos lembrar que nos casos de corrupção na política que nós tivemos em Portugal eram de pessoas que não tinham nada. Eram de primeiros-ministros que não tinham absolutamente nada. Esses são os casos que nós estamos há 10 anos a tentar resolver. De pessoas que diziam que não tinham nada, que as mães é que tinham dinheiro e que recebiam o dinheiro assim por envelopes. Portanto, aqui não estamos a falar nada disso. Isto... Se nós nos lembrarmos um bocadinho, faz exatamente lembrar um processo, lembra-se o processo de que Passos Coelho passou exatamente com o mesmo princípio, com casos de empresas. Ou seja, nós estamos a falar com primeiro-ministros que têm vidas anteriores. Quer dizer, não passa pela cabeça de ninguém ir fazer agora, perceber se existe uma vantagem, porque a questão é esta, se existe especulação imobiliária a qualquer pessoa que tenha uma empresa. Sobretudo, e aquilo que me parece, eu vi agora o Rui Tavares e me pareceu claramente, é que está a ser usado tudo isto para fazer algum ataque à reputação do Governo, e consegue fazê-lo muito bem, porque obviamente o Governo, neste momento, a agenda política muda de um caso de um partido que tinha problemas na Justiça, com deputados pedófilos, com deputados a roubar malas, com 1001 coisas, para olharmos para aquilo que é a reputação de um ministro ou de um primeiro-ministro. Isso é o que está em causa. E depois, felizmente, e nós aqui temos que ter alguma noção, que é o principal partido da oposição não embarcou nisto. Isto é, Pedro Nuno Santos não embarcou na tentativa de querer criar um caso sério, de, por exemplo, votar uma moção de censura. Portanto, todos os partidos imediatamente rejeitaram isto. E, portanto, acho que nós temos que olhar, os casos devem ser escrutinados, mas não devem colocar em causa aquilo que é uma reputação de pessoas só pelo simples facto de terem cometido um erro. E esse erro parece-me, mais do que um erro de imprudência, para terminar, Carmen, vou já terminar, parece-me um erro de percepção. Isto é, a ideia de que quem tem uma empresa em Portugal possa ser corrupto só porque depois a seguir vai ter uma atividade política. Assim ninguém vai para a política em Portugal. Bom, nunca mais. Vamos lá ver aqui. Eu acho, e espero que não me estejas a atribuir a voz de ter uma empresa significa ser corrupto. Aliás, o que eu disse foi um aspecto ser que me benefício à especulação imobiliária. Que me parece completamente irrelevante. O único aspecto que me parece completamente irrelevante na investigação que acabámos de ouvir é que, por exemplo, o ministro teve uma sociedade comercial e que ela fechou em 2016. Eu acho que isso não tem grande relevância. Agora, tem relevância que tenha uma participação numa sociedade comercial e que, com esta vocação, com esta atividade, contrariamente à de Luís Montenegro, e que assuma uma pasta que tem esta tutela e que vai desenvolver este projeto, que é altamente polémico. Beneficia de especulação e da lei dos solos? Não, altamente... Peço desculpa. Mas uma empresa imobiliária beneficia da lei dos solos? Aonde? Uma empresa imobiliária, claro que beneficia, como até um particular pode beneficiar. Mas até um notário, porque também vai fazer mais escrituras. Quer dizer, daí assim. haver uma relação direta, parece-me um exagero. Sim, mas então se calhar também achou, ou achaste, um exagero que Hernani Dias tenha saído. Não, ou porque ele constituiu uma empresa depois. Foi o facto de ter constituído. Constituir uma empresa depois não é ilegal, mas é imprudente, obviamente. Parece-me absurdo. Das duas uma. Ou é imprudente
ter uma participação social numa empresa que se dedica àquela atividade, Não é. enquanto existe, enquanto tem aquela tutela e enquanto está a lidar com diplomas deste género, ou sim ou não? Constituir uma empresa depois disso parece-me errado. No meu entender, claro que sim. Depois há outra coisa que me parece muito relevante nesta investigação, que é esta história mais antiga, não a da Sociedade 2016, outra vez acho irrelevante, que é a história dos ajustes diretos. Ou seja, tem que ser muito bem explicado porque é que, mesmo mediante a proposta dos serviços técnicos da Câmara Municipal de São João da Madeira, porque é que o atual ministro e, na altura, autarca, não achava que haveria ali alguma coisa estranha em estar a acordar, a fazer ajustes diretos Isto foi tudo feito dentro da lei. Mas isso é não conhecer as autarquias em Portugal, Carlos, são todas assim. Sucessivamente fazer ajustes diretos com uma pessoa que é a sua sócia numa sociedade comercial. E, novamente, acho que quem não tem o código ético que lhe permite detectar que, bom, se calhar não deveria estar aqui a fazer estes ajustes diretos como se fosse um familiar, um sócio, etc. Quem não tem esse código, se calhar também vai falhar aqui nesta preparação para ser ministro, como falhou. O que é conhecer as autarquias em Portugal? Agem todas da mesma forma? Não, eu estava a dizer que este tipo de ajustes diretos é não conhecer as autarquias em Portugal. Nós não podemos olhar para um ajuste direto que é feito numa autarquia grande como Lisboa ou Porto ou outra coisa qualquer, ou uma autarquia pequena do interior, onde há meia dúzia de empresas. Estamos a falar de centenas de milhares de euros em ajustes mesmo diretos. os ajustes diretos obriga-se sempre à apresentação, pelas normas públicas, obriga sempre à apresentação de 3 orçamentos. Portanto, um ministro não faz o ajuste direto ao amigo. Quer dizer, um ministro ou um presidente de Câmara, ou o que seja, não faz um ajuste direto ao amigo. Faz um ajuste direto àquele que faz mais barato. Bom, pronto. Portanto, Eduardo, se nós vamos chegar aqui à parte em que é ok fazer ajustes diretos num montante que prefaz centenas de milhares de euros a alguém que tem uma sociedade connosco, se isto é ok... Ok. A questão não é essa. Por exemplo, nós sabemos que... Eu acho que já estamos com códigos muito diferentes. Para concluirmos, Eduardo. O que eu digo conhecer as autarquias é nós conhecermos aquilo... Nós temos que separar, no escrutínio que se faz da atividade política, temos que separar aquilo que são casos de corrupção e que são claros, com casos que ficam só na questão da ética. Isto é, na questão de que poderia não ser simpático fazer aquilo. Não é ilegal, não é corrupção, mas era não ser simpático. Isto é, não calha bem fazer. Mas quando nós temos um país pequeno como o nosso e quando temos autarquias, muito delas muito pequenas, e repare, há uma coisa simples que é, o país não tem espaço para alguém poder dizer eu agora vou para ministro ou para presidente de Câmara, uma coisa qualquer, e vou deixar as minhas empresas, as minhas atividades, tudo isso. Porquê? Sim, mas não porque a posso atividade política... atribuir ajustes diretos aos meus sócios. É mal remunerada. É muito mal remunerada. E, portanto, as pessoas têm uma empresa, têm outra coisa qualquer. Outra coisa tem a ver com ilegalidades. Isso é uma outra questão. Aquilo que me parece é que isto, obviamente, estes casos colocam em causa a reputação, marcam um ponto importante na agenda política. Não são casos ilegais, não há ilegalidades, não há corrupção. E o que me parece, sobretudo, é que estes casos são usados pelos partidos, e, aliás, parece-me que outros partidos já perceberam isto, para disfarçar um problema grave que têm dentro do seu seio. Seguramente vamos continuar a falar destes casos. Eu acho que é melhor rasgar aquela coisa do Código de Conduta do Governo, porque, quer dizer, nós estamos a falar aqui de códigos de conduta. Se isto deixa de ter importância... Não, mas o Código de Conduta não é ilegal. No Código de Conduta não está lá que alguém seja ilegal ter uma empresa. Não é, Carmo, não é. Sim, mas nós não estamos a falar de ter uma empresa. Este senhor não tinha uma lavandaria. Nós não estamos a falar de ter uma empresa. Mas partimos do princípio nós estamos a falar que é um benefício à especulação imobiliária ter uma imobiliária. Nós estamos a falar da delicadeza que é ter uma empresa no ramo imobiliário, tendo a pasta que este ministro tem e estando a seu cargo o diploma polémico como este que toda a gente chama lei dos solos, mas não é nada lei dos solos. Mas a lei dos solos não tem benefício nenhum com são deduções que já levaram à saída de um secretário de Estado e que levaram o ministro agora às 3 pancadas e vamos lá ver em que moldes a fazer uma sessão de cotas. Temos aqui alguma coisa. Não será só para ficar bem numa fotografia. Vamos perceber o que é nos próximos dias. Eduardo Pereira Correia, Carmo Afonso, obrigado aos dois. Boa noite e até à próxima. Obrigada.